Está gravando, então sejam todos bem-vindos à nossa palestra aqui, nosso webinar sobre nova captação, como as ONGs vão crescer com tecnologia em 2026. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Rui, eu sou o fundador e CEO da Doare. Estou aqui com o Felipe Antunes, diretor de operações e CEO da Doare. Tudo bem, Felipe? Olá, gente. Boa tarde, tudo bom? Sou o Felipe. E é isso aí, um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom começar o ano com esse webinar, né, de tendências. E a gente, eu acho que como um todo, né, todos nós estamos em processo de aprendizado, crescimento aí, e aprendendo muito com essa nova era da inteligência artificial. E para esse ano aqui a gente está querendo sair um pouco de falar só de uma forma superficial e trazer um pouquinho mais aprofundado e de forma prática mesmo e acessível para todas as organizações como é possível aderir a novos fluxos de trabalho, né? E automações baseadas em inteligência artificial e que às vezes já estamos cercados aí. Agora mesmo temos aqui nossos agentes de anotação virtual, né? Tá todo mundo, alguns já estão com seus próprios agentes aqui, a gente tem o nosso, então já está super presente. A gente vai tentar focar um pouco naqueles principais pontos estratégicos que a gente acredita que traz resultado de fato para cada uma das organizações. Boa. Boa. O pessoal está chegando. A gente preparou esse papo para vocês. Vai ser um papo também onde a gente vai abrir espaço para vocês compartilharem alguns momentos. A gente vai querer saber a opinião de vocês, como vocês estão também em cada um dos pontos que a gente vai trazer. E bem no finalzinho, no último slide, eu deixei um bônus aqui, tá? É uma coisa simples, mas poderosa, uma ferramenta que eu faço aqui em alguma mentoria com algumas organizações, que ajuda vocês a fazerem um planejamento de captação para o seu ano. É uma ferramenta super simples, mas extremamente poderosa, que muitas vezes é o básico bem feito que as organizações não fazem. Então, para quem ficar até o final, vai receber esse bônus, tá? Fica aqui o convite, que é uma coisinha bem legal, tá? Então, mas é só para quem ficar até o final da aula vai ter esse bônusinho. Ô Rui, fiz uma coisa aqui, cara, que eu acho que dá para você fazer também para a gente ficar em destaque aqui na tela. Eu já coloquei aqui o PIN. Não é só isso, eu acho que também tem uma configuração de mostrar vídeo inteiro, na tela inteira, e depois o PIN. Porque eu, por exemplo, estou aparecendo aqui, eu não sei se para todo mundo está me vendo em destaque, e você também. Eu não estou te vendo, por exemplo, em destaque. Entendeu? Você está me vendo em destaque? Você está... Boa. Obrigado, pessoal. O Rui deu uma cortada ali. Acho que caiu um pouco ali a conexão dele. Vou ver se consigo mostrar o vídeo completo. Só para tudo. Aí, acho que eu consegui colocar aqui também. Boa. Maravilha. Agora a gente... para Isso, todos. acho que está nós dois aqui em destaque e o restante do pessoal aqui embaixo. Legal. Estamos aprendendo, viu, gente? Primeira vez que a gente faz essa live, esse webinar aqui no Google Meet. A gente costuma fazer no webinar de ano. Boa. Ó, já estou começando a compartilhar a tela aqui. Dá para ver a tela? Dá, né? Vamos lá, vamos começar? Já são 4, 5. Obrigado pela confirmação, pessoal. Bom, coloquei full screen. Imagino que ainda todo mundo está conseguindo ver. Parece que sim.
Então, vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse webinário sobre nova captação, como as ONGs vão crescer com tecnologia em 2026, onde vamos falar sobre tendências e, mais além do que tendências e tecnologias, vamos falar sobre movimentos, né? Bom, eu sou o Rui, eu sou fundador do Doare, há 15 anos trabalho com captação. Eu fui pioneiro no mercado de recorrências de pagamentos no Brasil. Me lembro quando a gente implementou o Doare 15 anos atrás. Hoje em dia você tem recorrência para tudo, né? Netflix, academia, tudo você tem algum tipo de recorrência. Quando a gente implementou o Doare 15 anos atrás, não existia tecnologia para isso, né? Não tinha nenhum desses serviços de assinaturas. A gente foi o player número 4 a testar recorrência com o Braspag, e a gente foi um dos players mais relevantes do Braspag naquele primeiro ano de operação de recorrência deles. A gente ajudou eles a consertar, inclusive, várias coisas do sistema. Então, tenho bastante satisfação de ter contribuído para o ecossistema de pagamentos no Brasil nessa parte de recorrências. Também sou mentor de empreendedores de impacto. Ajudei a captar mais de 530 milhões de reais para ONGs. E, do meu lado pessoal, eu sou um cara que ama comida asiática. Eu amo comida em geral, assim, não só asiática. Eu amo todo tipo de comida. Sou um comilão. Tenho 2 felinas e gosto muito de andar em caiaque. Saí do Rio de Janeiro, vim aqui para Floripa. No Rio eu andava bastante stand-up paddle. Aqui em Floripa os mares são muito ariscos, mais ariscos que as minhas gatas, e daí eu consigo andar mais de caiaque do que stand-up. Tenho gostado muito desse meu novo esporte. E apresento vocês Felipe Antunes. Felipe, quem é você? Boa! Bom, pessoal, estou aqui na Doare desde o início, junto com o Rui. Antes mesmo da Doare, eu já tive algumas experiências assessorando organizações, já fui também, montei organização do zero, né? Assessorando empresas, enfim, inclusive na época quando a gente montou a Doare, eu fui o cara que tinha mais esse background, nessa experiência no terceiro setor, e trouxe essa experiência para dentro da Doare, e hoje a gente se desenvolveu muito e crescemos muito, com muitos aprendizados aqui, com muita satisfação de contribuir nos últimos anos. Já são 15 anos, né? Esse ano estamos fazendo 15 anos na Doare. E é isso. Também eu adoro esportes radicais, eu gosto de surfar, escalar. Estou atualmente morando próximo da Serra da Mantiqueira, então sempre que posso dou uma escaladinha aqui nas montanhas próximas. Tenho essa filhinha maravilhosa, a Lia, está na fotinha aí. Hoje essa fotinha já é de um tempinho atrás, a Lia já está com 3 anos e meio. Minha esposa Clara também, adoro, sou muito família. E é isso, só para vocês também conhecerem um pouquinho mais quem está aqui desse lado. Boa. Bom, então, como eu falei, esse ano, nosso webinário de tendências vai ser um pouco diferente do ano passado, onde a gente trazia uma lista de 10, a gente separou em blocos, então a gente tem 3 blocos para apresentar, e a gente considera que esses blocos são como se fossem grandes movimentos, assim, que acontecem dentro da área da captação. E quando a gente fala que captação, a gente vai estar assim focando em captação online, mas não que também não se aplique também muito do que a gente vai falar para captação offline, né? Bom, primeiro bloco é sobre formato de captação, e dentro desse formato de captação é o mais óbvio a gente falar sobre a crescente campanhas com modelos de benefícios extras, né? A gente está vendo cada vez mais, assim, antigamente você vinham as organizações somente pedindo doações por pedir doações, né? Então, assim, com botões genéricos, e a crescente campanhas de leilões, rifas, membership clubs, né, clubes, programas de membros, né, onde você tem benefícios para cada cota de membros, certificados de doadores, né, e até, às vezes, também outros benefícios, como batimento de imposto de renda. Então, assim, a gente tem visto uma crescente muito grande da doação estar atrelada com benefícios adicionais. Isso, claro, que também reflete uma realidade aqui nossa da Doare, porque a Doare, há 2 anos atrás, lançou todas essas funcionalidades na nossa plataforma. Então, a gente tem leilão, a gente tem rifa, a gente tem petição, então a gente tem todos esses modelos novos, a gente está vendo essa crescente, mas a gente também
não está olhando só para dentro do ar, a gente também está olhando para o mercado como um todo, né? A gente está vendo também que outras plataformas, inclusive estrangeiras, estão lançando rifas, né? E que era um movimento que antes era mais comum no Brasil. O Brasil saiu na frente da questão das rifas, e agora a gente está vendo outras plataformas de doação estrangeiras lançando rifas, que eles chamam também de sweepstakes, que é um tipo de rifa diferente, né? Então, assim, isso está acontecendo. Esse modelo com benefícios e recompensas é uma coisa que já acontecia no crowdfunding tradicional, né, onde você tem aquelas cotas que as pessoas funcionam meio como se fosse uma pré-compra, que a pessoa pode ganhar uma revista, que a pessoa pode ganhar, etc e tal. Isso funciona muito bem para o mercado editorial, mas com as organizações sociais, especificamente, a gente está achando esses novos formatos, né? Ano passado, inclusive, aqui na Doara, a gente fez um leilão, né, com um macacão do Ayrton Senna, né, que foi leiloado quase R$ 1 milhão. Então, vários cases super legais acontecendo dentro desses novos formatos, né? A campanha que a gente fez também de rifa, que teve o show do Bruno Mars, um show exclusivo do Bruno Mars, só para quem comprou a rifa de doação. Então, uma experiência única também. Então, assim, várias coisas acontecendo, assim, que indicam que esse formato de captação só deve continuar crescendo. Felipe, o que você acha sobre isso tudo? Eu vou seguir aqui já para o próximo ponto, que é o Clube dos Associados, né? Que eu acho que vale a pena falar um pouco também dessa questão de programa de associados, programa de membros, né? A gente percebe que organizações que vinham trabalhando com uma estrutura de apadrinhamento, amadrinhamento, já tinha essa mecânica de programa. A gente sabe que programas ele exige uma contrapartida social ali muito forte, no sentido de prestação de contas, de vínculo com quem está sendo apadrinhado, mas o que a gente está percebendo é que existem outras formas de se construir programa, né? No inglês, a gente tem dois termos, que é o Membership Program e o Sponsorship Program, que o sponsorship está muito atrelado a programas de apadrinhamento, mas o Membership é um clube, né? Como se fosse um clube de associados mesmo. E aí é muito interessante, porque a gente vê que museus já vêm fazendo isso há muito tempo, e a Doara aqui, a gente está numa tendência muito forte e estamos cada vez mais com museus como clientes, e nesses museus eles oferecem categorias de membros, né, para fazer parte ali de um clube, e esse clube tem benefícios por fazer parte. Então, não só acessar o museu ali de forma, às vezes tem atividades extras, tem benefício, por exemplo, de desconto em compras, né? E como que isso pode ser aplicado numa organização convencional? Você pode fazer parcerias, por exemplo, na localidade onde você está, né? A gente tem visto o clubes de livros está aumentando para caramba, né? Clubes digitais online, tá? Então, é uma tendência das pessoas se reunirem em clubes, em clubinhos mesmo, né? E clubes de interesse. Então, o que a gente vê é que isso também é uma tendência, não só em termos de comportamento geral da população, mas que isso pode ser aproveitado pelas organizações sociais nesses novos formatos e num padrão de comportamento sendo mudado. Porque hoje as redes sociais elas começam a ficar muito distantes, né? Então a gente precisa ter um relacionamento cada vez mais próximo com o nosso público, com o nosso doador, né? Então, acho que é um dos pontos que eu queria acrescentar aqui nesse slide, Rui. Boa. E eu queria convidar a quem está aqui, agora ainda no chat, nesse momento, né, não abrir para voz, mas deixa aqui no chat se você já fez algum tipo de captação desse novo formato aqui, se faz sentido para vocês. Vamos começar a estimular essa troca aqui entre os participantes, que pode ser muito, muito rica. Já temos aqui 128 pessoas ao vivo. Gratidão aqui pela presença de todos e todas. Então, deixem aqui o que vocês acham. A gente é muito importante a gente saber a sua opinião, e às vezes até a troca entre as próprias pessoas, falam, fiz assim, deu certo, taranã, não deu certo. Então,
vamos começar a estimular essa conversa que pode realmente dar muitos frutos, tá? E, eventualmente, a gente vai lendo esses comentários aqui, trazendo para a discussão, tá? Então, no primeiro momento, a gente está convidando vocês para compartilhar aqui no chat, tá? Se quem tiver qualquer experiência com esse tipo de campanha, seja de leilão, de rifa, de clubes associados, ou algum outro tipo de benefício extra que talvez a gente não tenha contemplado aqui como exemplo, adoraríamos ouvir vocês no chat. Rui, deixa eu aproveitar a pausa aqui para também fazer mais um aviso. Gente, a nossa intenção aqui nesse encontro de hoje, vocês vão ver que a gente vai passando rápido sobre vários pontos. A gente não vai ter oportunidade de aprofundar sobre pontos específicos, tipo abrindo cases, mostrando resultados, mostrando exemplos, pazes e tudo mais. Então, é uma ideia de passar rapidamente por vários tópicos para vocês terem uma noção do quais são os movimentos e tendências, né? Porém, eu até conversei com o Rui aqui de bate-pronto e falei, cara, eu acho que talvez seria interessante esse ano a gente fazer um formato um pouco diferente e não só fazer um único encontro. A gente está avaliando aqui a possibilidade de, na sequência, fazer outros encontros. Mas a gente quer saber também dos interesses de vocês. E aí depois a gente pode até passar um chapéu aí, pegando as informações de tudo que a gente for falar aqui, o que vocês mais se interessam de querer aprofundar. E aí depois a gente pode trazer novos webinars com um conteúdo mais aprofundado, de acordo com cada tópico que possa fazer sentido para a maioria. Beleza? Boa, Felipe, boa. Vamos adiante. A Bruna da Manudal falou que tem o Legado 21, que é o clube de benefícios para os doadores recorrentes. Que legal, Bruna, já ouvi falar desse programa de vocês. A Gigi Carvalho tem um selo Empresa Amiga, que oferece algumas contrapartidas nas 4 categorias, que é um selo que imagino, né, de doação PJ. O Felipe Halley está curtindo aqui o conteúdo, que participou arrematando uma peça de leilão. Boa, valeu, Felipe. Abração, cara. Salve, meu irmão. Esse Natal, a Daniele falou que foi no segundo ano fazendo uma rifa, teve resultado muito positivo na arrecadação, mas realmente as rifas estão tendo um resultado muito legal. Na Sandra Santos tem a questão do programa de apadrinhamento, né, que exige um contato personalizado. A gente até estava discutindo sobre o programa de apadrinhamento, né, que muitas vezes os programas de apadrinhamento eles são mais complexos, às vezes, até que o clube de associado. Por quê? O clube de associado, você tem as cotas lá, e as pessoas, elas escolhem cada cota, você pode ter meio que infinitas pessoas em cada cota, na maioria das vezes, né? Você pode até ter um limite, mas enfim, você não pode não precisar. Já o programa de apadrinhamento, se você faz o doador ele vai apadrinhar especificamente aquele cachorrinho ou aquele jovem, então aquilo tem que ser como se fosse um produto de doação, onde quando a pessoa se compromete e faz esse apadrinhamento, aquela oferta de captação ela fica disponível e cria-se de fato esse canal de exclusividade e conexão entre doador e objeto apadrinhado. Né? Então, a gestão disso é mais complexa, né? E dá mais trabalho, e toda a comunicação em cima disso, né? Mas também é algo que, quando acontece e é feito de uma forma legal, personalizada, é incrível. A gente tem alguns casos aqui também. Uma coisa também que a gente não fez nessa apresentação, nas outras apresentações que a gente sempre fazia de tendência, era muito visual, a gente sempre trazia muito case da Doária. A gente não quis fazer isso nessa vez. A gente até fala de alguns cases aqui, mas a gente quer realmente focar no conteúdo, no movimento, sabe? De coisas que a gente está olhando que estão acontecendo não só aqui na Doária, mas também no mundo inteiro, tá? Então, vocês vão ver que esses slides estão menos visuais, mas é realmente para a gente se aprofundar e ter essas trocas e discutindo mais no mental mesmo, sabe? Vamos em frente. Vamos nessa. Vamos lá, que a gente está no primeiro tópico ainda, o tempo está andando. Boa. Outro ponto aqui, dentro ainda do pilar de formato de captação, é a crescente O2O, né? Que seria essa conexão do online to offline, né? E eu acho... então, exemplos disso, né? QR Code de doação, que seja uma chave Pix ou que seja para um formulário de doação, totens, fichas híbridas, fichas às vezes que você
pega o contato da pessoa no papel e finaliza no digital, ou vice-versa. Chaves Pix inteligentes, onde você consegue pegar os dados desses usuários depois para converter em doadores recorrentes, pagamento por aproximação. Eu acho muito incrível, por exemplo, eu fui numa igreja em Barcelona, isso foi há 2 anos atrás, tá? Inclusive encontrei Marcelo Straviz ali há poucos minutos antes de ter tido essa experiência, e na igreja tinha era basicamente um celular, como se fosse uma maquininha de cartão de crédito ali, que você somente colocava o valor que você queria doar, 2 euros, 5 euros, 10 euros, e aproximava. Né? Então, é um pagamento para uma doação por aproximação assim, simples. Eu já cheguei a ver em museus também, já assim, totens de doação assim, de uma simplicidade absurda, sabe? Que você não tem que ficar preenchendo dado, não. Você, pum, aperta o valor, pum, aí a aproximação, pum, Apple Pay, pagou, já era. Eu acho isso incrível. E tem como ter isso também, e também ter uma coletinha de dados, né? Também, se quiser, e também trabalhar melhor o relacionamento com o processador, mas eu acho isso incrível. Eu já cheguei a ver algumas viagens internacionais, ainda não vi aqui no Brasil, mas é uma coisa que eu tenho que, acredito, com certeza vai começar a acontecer muito em breve, esses totens cada vez mais inteligentes, utilizando tecnologia de NFC por aproximação. E a gente está vendo todos os outros também que eu estou falando, né? QR Code, você vai em qualquer lugar onde você vai no Uber, tem o Pix lá do QR Code, e às vezes as pessoas... A galera no sinal, né, cara? Com a plaquinha ali, ó, chave Pix, tal, pedindo doação. Então a galera no sinal, às vezes, já está mais avançada do que a gente. E eu acho que o QR Code, assim, é algo que a gente tem muito a explorar, e cada vez mais a gente consegue ver isso, essa conexão entre o offline e o online, né? E agora, com essa possibilidade que a gente tem do Pix automático, isso se torna, gente, o QR Code para o cara fazer um pagamento no Brasil, Pix automático, assim, é absurdo. A gente implementou logo quando o Banco Central soltou o Pix automático, que foi em agosto do ano passado. Então, a gente tem poucos meses aí de Pix automático, mas a gente já está vendo uma aderência muito alta, muitas pessoas optando pela forma de pagamento do Pix automático, está crescendo exponencialmente o número de Pix automático aqui na Doare, e a gente já tem visto uma percepção que o Pix automático tem potencial para se consolidar como o que tem a menor taxa de inadimplência. Para vocês terem uma ideia, as carteiras digitais, né, que é Apple Pay, Google Pay, ela tem uma taxa de inadimplência ali em torno de 5%. Cartão de crédito oscila, porque muitas das vezes tem questões de cobrança de cartão de crédito, a pessoa troca o cartão, usa um cartão temporário, enfim. Então, esse índice ele cai ali para 15%. Boleto, então, nem se fala, assim, a inadimplência é muito elevada, né? Com boleto chega de 25% a 40% fácil. Facilmente. Isso quando se tem um trabalho ativo de recobrança, inclusive, desses boletos. Quando não tem, puxa, pode ultrapassar 50% de inadimplência tranquilamente, né? Mas o Pix automático vem batendo ali de frente com Apple Pay e Google Pay. A gente ainda não tem os números consolidados, porque é muito recente, mas o que a gente já sabe é que esse fluxo operacional está fluindo, está ganhando cada vez mais força, os bancos já estão mais maduros aí operando. Então, a oportunidade de vocês usarem cada vez mais o QR Code, já atrelado com o opt-in, para o cara fazer um Pix automático e a assinatura, que é como se fosse um antigo débito em conta, né? Que lá atrás, anos atrás, as grandes organizações podiam e conseguiram, inclusive, até hoje. Tem doador de 10 anos atrás doando recorrente há uma década. Isso caiu, né? Isso ficou muito mais difícil, essa operação do opt-in ali no débito automático, mas que agora virou o Pix automático. Enfim, então, exatamente, essa oportunidade de vocês colocarem QR Code em fichinha, em banner no lugar onde vocês estão, em distribuir
em eventos, né? Fazer eventos, colocar nos telões e tal, induzindo as pessoas para uma doação do Pix automático é muito importante, né? Boa, boa, boa. Só para reforçar que muitos dos bancos, tá, ainda não liberaram essa tecnologia do Pix automático diretamente para o correntista. Mas aqui na Duare a gente tem essa tecnologia. Então, assim, se você for no site do seu banco, no aplicativo do seu banco, tentar criar um QR Code de Pix automático, é bem provável que você ainda não consiga. Bem provável mesmo, tá? E essa nova tecnologia, ela está sendo disponibilizada aos poucos, né? Tem todo um processo de rollout, precificação, e a gente aqui na Duare, como a gente já está integrado diretamente com os meios de pagamento, com os bancos, a gente já tendo esse relacionamento mais próximo, a gente já tem essa tecnologia. Então, aqui na Duare você consegue criar esses QR Codes específicos para o Pix automático, né? Um QR Code, uma Paybox, que só vai processar Pix automático, tá? E uma coisa que eu tenho recomendado fazer muito, tá? Crie links de doação no painel lá da Duare. Eu sei que tem várias pessoas que são nossos clientes, e personaliza o link de doação lá, coloca lá recorrente, esconde a opção de tirar a recorrência, e daí vai ser um link de doação mensal forçado automaticamente, e coloca a opção só Pix. Então, automaticamente, esse link de doação vai ser um link do Pix automático. É uma coisa, e dá para fazer uma campanha só para converter doadores de Pix automático com esse link. Uma coisa que eu tenho recomendado para alguns clientes, tem dado resultado bem legal. Tá? Só acrescentar aqui para não causar confusão. Gente, é bem importante numa ação como essa que o Rui acabou de falar, deixar muito claro na comunicação, no call to action, que é automático, que é uma recorrência, né? Para o doador não acontecer, a gente já tem visto alguns casos aqui, que às vezes ele faz a doação no Pix e ele está achando que ele está aceitando ali uma única doação, aí vai no segundo mês, cobra ele fala, ué, mas por que estão me cobrando? Ele não percebe. Então é importante que a comunicação, claro, faça uma comunicação muito clara, que ele entenda que ele está fazendo parte de um programa de mantenedores, um programa de mensalista, enfim, como vocês queiram chamar, de embaixadores ou qualquer coisa do tipo, e que ele vai, a partir daquele pagamento, ele vai se tornar um doador mensal. Beleza? Boa. Então, muito cuidado aí com essa comunicação. Legal, obrigado. E o último pequeno jabá que eu vou fazer, a Duare é a única plataforma que já tem essa solução do Pix automático já pronta para você usar sem ter que contratar mais ninguém, né? As outras plataformas que tem no mercado, você tem que criar um convênio com o banco, plugar esse convênio, negociar a taxa. Aqui na Duare não. Você só basta ter a conta na Duare e você já tem um Pix automático pronto para utilizar. Então fica também essa dica. Bom, vamos avançar aqui. Experiências, como também dentro do pilar de formatos de captação. Então, a gente está vendo, né, essa retomada, assim, na verdade, é uma renascença, na verdade, né, das doações estarem provocando cada vez mais encontros de imersão, encontros pequenos, às vezes jantares pequenos, né, ter um jantar para um pequeno grupo de pessoas, isso tem acontecido bastante, né? Às vezes reservam um restaurante, um espaço especial, o tour dentro das organizações também, isso é uma coisa que né, eu fiquei sabendo que o do Lira faz muito bem ali na Gerando Falcões, né? Ele leva os empresários para fazer um tour ali na favela, e tem um coral e tal. A questão do dia de voluntariado via corporativo, isso está voltando muito forte aqui. A gente está tendo vários clientes nossos aqui que estão passando a utilizar a plataforma da Duare cada vez mais para captar voluntariado do corporativo e promovendo experiências, e também do corporativo à distância. É uma coisa que também está crescendo, com home office, que apesar de muitas pessoas estarem voltando para os escritórios, mas as pessoas trabalhando de casa, elas estão tendo mais tempo para fazer um corporativo à distância. Então, isso são algumas coisas experienciais que eu estou vendo acontecer. O que você acha, Felipe? Só para acrescentar, para ficar claro aqui, todos esses formatos, ele passa por uma compra, né, de ticket, de participação, né? E essa compra, ela é um evento beneficente, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, o voluntariado, é uma ação de voluntariado, ele vai
pagar para participar do programa de voluntariado ali, né? Não necessariamente corporativo, pode ser a própria corporativa, que pode ser a própria organização social promovendo e fazendo um programa estruturado, onde o voluntário ele não só doa o tempo, mas ele tem uma contrapartida que ele também precisa doar para participar do programa, né? De uma ação, Sim. de um evento, e aí você promove esse evento, inclusive com outras atividades, né? Então, às vezes, um coffee break, um momento de impacto, de reflexão, algum tipo também de entrega ali, junto com toda essa experiência de colocar a mão na massa. Então, a pessoa ela vai doar e vai participar da experiência que está sendo proposta ali. Então, é uma forma também de atrelar essas experiências com doações. Boa, legal, Felipe. Bom, Cara, indo aqui para o bloco... Não, vamos voltar. Antes, no bloco 1 ainda, que eu acho que é uma coisa muito importante para entender aqui, gente. A gente falou muito de doações e pagamentos, né? E todas essas formas diferentes de pagamento, de captação. E o que a gente percebe em termos de evolução e amadurecimento das organizações sociais? Que as organizações que têm se tornado mais maduras, elas têm conseguido olhar para o ano inteiro e definir um plano de ação associando a tudo que ela vai fazer. Leilão, rifa, campanha de crowdfunding, bazar. Então, ela tem uma visão de tudo isso que está acontecendo e de tudo isso que está sendo captado em termos de doação. Né? Olha, Felipe, esse diamante que você falou, ó, eu falei para a galera que vai ter um bônus no final da aula, né? E esse bônus está muito relacionado a exatamente isso que você está falando, cara. E olha que você não sabia, porque eu não te mostrei esse bônus, cara. É verdade, né? Mas esse diamante que o Felipe falou está totalmente ligado com o bônus que eu vou entregar no final da aula. Então, só fica aí também essa dica aí também. Boa. Então, só para a gente resumir aqui, são 2 pilares. Primeiro, é uma integração de todas as formas de captação em um único lugar, em um centro de gestão ali de planejamento. E aí você consegue gerenciar tudo isso, né, todos os pagamentos num único lugar, porque é isso. Se você tem tudo disperso, tem pagamento, tem um bazar ali, a rifa, aí você tem um grupo de pessoas, aí o pagamento entra pela conta bancária, mas você não sabe quem pagou, aí depois vai fazer um outro evento e você não sabe. Só que no fim das contas, o mais importante de tudo isso, gente, que acho que a maioria das organizações ela esquece, que toda doação é feita por um doador. E que esse doador ele tem uma jornada de relacionamento com a organização 360, completa. É o cara que participa do bazar, é o cara que participa do leilão, é o cara que é o doador mensal, é o cara... E aí você não sabe que esse doador ele tá nessa jornada. E o mais intrigante isso, que aí eu acho que é até interessante ouvir um pouco vocês e abrir, né? Quantas organizações não têm uma dor que puxa, minha organização tem 35 anos e eu não tenho um contato das pessoas que passaram pela organização, que foi beneficiado. Um aluno, por exemplo, né? um jovem que passou, que provavelmente esse beneficiado ele foi impactado e ele é o seu maior potencial de doador e ele não doa. Às vezes você até participa de um programa ou outro, né, de um evento ou outro, mas você não tem essa relação contínua com ele. E aí é onde entra essa gestão de relacionamento e pagamentos centralizada em um único lugar. Por isso Boa. a importância hoje de infraestruturas de tecnologia para você conseguir gerenciar tanto as suas diferentes fontes de recurso de captação e doações, quanto principalmente o relacionamento com esses doadores. Né? Legal, Felipe. Obrigado por essa flecha. Eu acho que, com certeza, muitas organizações devem ter ressoado, né? Devem ter sentido, né? Essas dores que você trouxe, né? E eu já ouvi muitas falando, a gente tem no papel, né? Eu já sei de casos, de histórias de pessoas que ficaram, assim, tendo que digitalizar papéis
fichas, né, de participantes beneficiados, né, de pessoas que vão em eventos que estavam tudo no papel, né, ou tudo, às vezes, em diferentes planilhas, de ter que reunir tudo para, eventualmente, depois centralizar no CRM. E faz parte, está tudo certo, mas vamos olhar para isso, vamos organizar essa casa. Boa, boa, boa. Bom, indo então, a gente deve falar um pouco mais sobre isso, né, nos próximos blocos, né, indo então para o bloco 2, vamos falar sobre automação da jornada do doador. É claro que não tem como a gente automatizar ao máximo. O doador está no momento 0, a gente quer forçar ele ir para o momento 8, onde ele já é um doador recorrente. Não tem como a gente forçar a ação que o doador precisa fazer. Isso a gente não tem como automatizar, mas a gente pode automatizar os processos entre isso, né? Então, é um pouco sobre isso. E falando de processo, então, uma coisa que eu acho que está acontecendo dentro da captação online e da captação offline como um todo, da captação de doações dentro das organizações sociais, as organizações sociais, elas estão cada vez mais se profissionalizando, né? O setor está se profissionalizando, eu vejo isso. E tem cada vez mais pessoas vindo do setor 2 para o setor 3. Pessoas, às vezes, executivos, profissionais de marketing, profissionais de inovação, que às vezes estão frustrados com a vida corporativa tradicional e acham uma nova carreira de propósito, de impacto dentro do terceiro setor e trazem consigo, nesses movimentos, às vezes, muita expertise, muitas ferramentas e muito conhecimento para o terceiro setor, né? Sem contar também cada vez mais grandes consultorias especializadas também apoiando. Enfim, é um movimento que está acontecendo, né? Eu acho que o terceiro setor está se profissionalizando, se modernizando cada vez mais em todos os sentidos, né? E com isso vem mais processos, né? Que é uma coisa muito comum no setor 2.0, né? E dentro do processo de doação, de captação, o que a gente pode ter de processos bem definidos? Processos de onboarding, por exemplo. Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente tem aqui na Duare, né? Uma pessoa assinou um contrato com a nossa plataforma. Então, a gente tem todo o processo, a gente dá umas boas-vindas, ela recebe login, ela recebe uma material de treinamento, ela agenda uma call de kickoff, onde ela vai receber um treinamento da plataforma, ela vai saber quais são os contatos que ela vai ter que utilizar em caso de dúvida, SLA, como faz para abrir um ticket de suporte, como faz para abrir um ticket emergencial, etc. Ela vai receber todo o onboard nosso, que dura meses até, porque depois ela fica recebendo ainda depois da parte do onboard, vai para a parte de nutrição, né? Então, mas o onboard, enfim, dura um tempo, depois vai para a nutrição. Então, assim, isso é uma coisa que já existe, né? Que foi muito popularizado até com as empresas de tecnologia, né? Que tem esse onboard bem definido e tal, e que está acontecendo cada vez mais de forma melhor, bem estruturada no terceiro setor também. As organizações já estão criando processos de onboard para os seus jogadores. E eu acho isso lindo. Eu quero que isso continue acontecendo. Né? Então, você vira um doador de uma organização, cara, você é recebido, você sabe a importância da sua doação, você sabe, se você quiser cancelar, aumentar o valor da doação, o que você pode fazer? Você tem um contato de uma pessoa ali por trás, no qual você sabe que é responsável pela área de captação, que vai estar ali para prestar conta para você. Eu acho isso incrível. Eu quero que isso continue acontecendo. Isso é um tipo de processo, mas como eu falei, estamos dando exemplos aqui também. Nutrição, recuperação, offboarding. Então, se a pessoa deixa de doar, tem um processo para isso. Tem etapas a serem seguidas. Tem dados a serem coletados. Né? Por que a pessoa deixou de doar? Será que não tem como recuperar a situação? Então, se você tem um processo de offboard também definido, você consegue trabalhar isso. Né? Não é simplesmente viu, e cancelou, está cancelado no painel, deixa para lá. Não, calma, vamos tratar. Ou quando a doação ela está nesse processo de recuperação. Putz, esse cara não pagou o boleto já faz 2 meses. Cara, e agora? O que a gente faz? Tem um processo para isso. Né? Então, ter processos claros, bem definidos, mensagens padronizadas, tempos triggerizados, né? Isso é muito importante, muitíssimo importante, faz parte dessa profissionalização e está acontecendo cada vez mais. Quem aqui quer ouvir de vocês? Quero ouvir do Felipe. Felipe
é um cara tarado por processo, eu acho que ele pode contribuir muito aqui, ele foi um cara que ajudou a implementar vários processos aqui dentro da Duário, sei que ele gosta muito, é um cara metódico, é um cara criterioso, ele é um cara dos processos. Herdei aqui do meu pai lá, minha irmã aí, ó, que tá aqui me vendo, ó, graças a ele. Boa, boa. Ó, grande Alamir. Deu um salvezinho aí, ó. Então, e comentem aqui, você no chat, né, se vocês têm processos bem estruturados na sua organização, quais são esses processos, se você está sentindo falta de algum processo, comenta aqui. A gente quer estimular essa troca. E, Felipe, contribua, por favor, com mais diamantes e flechas para esse assunto. Boa. Eu quero trazer uma visão do onboarding, porque o que acontece, né? A gente está muito aqui com uma visão que esse doador ele se tornou um doador mensal, ou tem uma relação de recorrência de alguma forma, né? Um programa ali, e aí você faz um onboarding, faz todo esse processo. Só que antes disso, a gente tem uma série de ações que ela serve como uma atração para ele se tornar um doador recorrente, né? Ou para ele fazer parte de um programa. E aí que é o ponto, né? Como que você faz quando você realiza um evento, uma festa junina, uma feijoada, um bazar? Quando você faz isso, você tem um fluxo operacional, um fluxo de trabalho, um processo para coletar os dados dessas pessoas? Já vou responder. Eu conheço muitos, eu participo como adoro quermesse, adoro essas festinhas, né? E não tem esses controles, a grande maioria. São poucas as que tem, né? Então você vai lá, compra o ticketzinho da festa junina, depois compra os tickets dos valores ali para você pegar nas barraquinhas ou na feijoada. E a organização, ela não tem, às vezes ela tem os promoters, né, que vendeu e tudo mais, mas ela não sabe quem é exatamente a pessoa que está ali, qual que é o contato dela, qual que é o nome dela. Então, a primeira coisa, gente, assim, se tem algo que eu pudesse trazer para vocês, falarem, cara, cuidem disso. Entendam que todas as ações que vocês fizerem com o público de vocês, busquem encontrar fluxos onde vocês consigam coletar, pelo menos, nome, sobrenome, e-mail e celular. Boa. Pelo menos. E aí, beleza, você conseguiu coletar isso, é aí que você vai definir um começo de jornada e jornadas de relacionamento com essa pessoa. Você vai poder reativar essa mesma pessoa para um outro evento, né? E aí você vai poder várias outras ações, você vai reativando ela, até ela fazer parte e ela entrar num fluxo de um processo de um doador mensal, né? Um doador recorrente, que aí ele passa por onboarding, nutrição, recuperação, ou um programa, sei lá, de patrocínio, né? De sponsorship, enfim. Então você vai conseguir ter essas jornadas, mas tudo começa antes, nos fluxos de coleta de dados desses doadores. Então acho que assim, isso é imprescindível, gente. Esse é o principal fluxo de trabalho para vocês. Uma dúvida, os atendidos por uma organização podem se transformar em doadores? Não só podem, como devem, né? Total, isso acontece muito, porque as pessoas foram beneficiadas diretamente pela organização. É claro que às vezes elas podem não ter condição, né, de contribuir, mas muitas vezes elas têm, ou seus familiares têm, e elas querem retribuir, né? Não, então, Rui, desculpa te interromper, cara, mas assim, o que a gente percebe aqui, eu sou voluntário, já fui voluntário, na trajetória no terceiro setor, ela veio como voluntário, trabalhando com organizações pequenas, comunitárias, creches, né? E o que a gente percebe? Aquele menino que começou ali na creche, com 5 anos de idade, já se passaram 20, 30 Exato. anos,
Exato. Ele tá com 25, 35 anos. E aí ele Agora ele relembra com virou o muito empresário da carinho. região. Ele tá empregado, ele lembra com muito carinho que aquele tempo que ele passou na organização faz parte da trajetória dele. Só que sabe o que é interessante? Eu pergunto para muitos gestores. Cara, você deu uma oportunidade para esse menino se tornar o doador da sua organização? Você já fez um call to action, uma chamada para ele se tornar um doador? E a verdade é que muitas das vezes ela faz, mas às vezes é solta, justamente por causa desse fluxo dessas jornadas. E às vezes você acha que está fazendo, mas às vezes não chegou, porque a comunicação ele não deu atenção. Então, comunicação também é uma coisa importante, que não basta você mandar uma mensagem. Você se comunica com essas pessoas de forma ativa e contínua e frequente, para você conseguir, muitas das vezes, que ela te ouça, que ela entenda o seu chamado para se tornar um doador. Boa, isso. Boa. Legal, boa. Vamos avançar aqui, que tem bastante assunto. A gente já está, teoricamente, faltam 15 minutos, a gente vai acabar ter que se estendendo um pouquinho, mas eu não gosto de me estender muito, porque se não fica um pouco cansativo. Então, a gente, às vezes, condensar um pouquinho mais, e daí, como a gente falou, a gente vai ter talvez esse momento de se aprofundar. Eu vi ali que a Gigi se interessou ali para saber mais sobre a nutrição, sobre os processos. Teve outra pessoa também que queria falar mais sobre rifa. Até recebi um WhatsApp aqui agora, me manda mais material de rifa. Tá? O pessoal já ficou interessado. Então, depois a gente vai ter outros momentos de aprofundamento. Mas legal, muito bom ver o interesse de vocês. Aí continue interagindo aqui. Seguindo, integrações. Bom, cada vez mais vivemos num cenário onde tem múltiplas ferramentas se apresentando com diferentes soluções, né? O ChatGPT faz uma coisa, o RD Station faz outra, o HubSpot faz outra, e daí você tem que usar todas. E, além disso, você tem a sua plataforma de doação, além disso, você às vezes vai ter... Você pode vender ingresso na Doare, mas você não usa Doare, você pode vender ingresso no Simples, tem uma outra plataforma de doação, ou se a sua plataforma de doação não recebe doação online, aqui na Doare a gente recebe, você pode ter uma conta no PayPal, aí você tem que integrar isso tudo, então assim, você vai ter dados espalhados em todos os lugares, né? À medida que o seu processo de captação vai ficando cada vez mais complexo, você vai utilizando mais ferramentas, você vai ter esses dados espalhados em todos os lugares, né? E acontece, né? Às vezes você realmente precisa de muitas dessas ferramentas. Às vezes você pode tentar centralizar, utilizar cada vez menos. Aqui na Doare, o que a gente quer fazer é ser esse canal all-in-one de marketing, doação, CRM e RP para o terceiro setor, né? Uma ferramenta onde você consiga ali utilizar o básico bem feito de muitas dessas coisas e com foco na doação online, com muitas funcionalidades de captação de doação online, né? Então, mas às vezes você quer um baita RP financeiro, você quer um baita CRM e você vai ter essa necessidade de integração. A gente tem aqui vários clientes aqui, às vezes maiores, né, mais relevantes, tem integração com HubSpot, Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics. Então, assim, acontece. Às vezes você vai querer usar ferramentas mais robustas na sua operação e está integradas à sua plataforma de doação, utilizar a Doare mais como plataforma de doação. A gente aqui está cada vez mais tendo que lidar com esses cenários. A gente já fez integração com a maioria dos grandes RPs e CRMs do mercado hoje em dia, e é uma coisa trabalhosa, porque muitas dessas integrações são personalizadas, com campos personalizados. Às vezes tem uma outra empresa no meio que faz a modelagem do RP, do CRM para eles. Então, assim, isso está acontecendo. Porém, também está tendo um movimento, né, de ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de automação, como N8N, né, que estão facilitando muito esse processo. Ou seja, muitas dessas integrações que no passado eram super custosas, trabalhosas, caras e complexas, você tinha que entender de programação, hoje em dia, com ferramentas como N8N, a gente consegue fazer elas muito mais fáceis e baratas
e meio que sem habilidade de programação. Então, isso também está acontecendo, né? E uma coisa que eu acho muito legal que também está acontecendo, falando de integração, já linkando para essa segunda linha aqui, onde eu falo de redes sociais e WhatsApp, o Felipe Halley fazendo vibe coding. Vibe coding tá rolando, que você programar sem ser programador, você ter essa programação meio que drag and drop, arrastando as coisas. Uma coisa muito legal, a gente tem alguns clientes nossos utilizando muito o ManyChat, que é aquele plugin de Instagram, que é aquela ferramenta que você comenta uma palavra, daí, pum, você recebe uma mensagem automática, daí você cai no funilzinho. Cara, isso é muito legal. Tem vários clientes nossos utilizando isso também. É um tipo de integração e um tipo de automação que tem dado super certo para vários clientes, tá? Então, você poder fazer posts, às vezes, por exemplo, o Intercept faz isso muito bem, ele faz uns carrosséis super ricos em conteúdo, assim, tipo assim, super denso, é uma baita artigo ali, já entregando toda a matéria ali, super bem resumida, ou uns reels incríveis, e no final fala, comente, denúncia se você quiser apoiar e fazer parte, a pessoa já recebe link da doação, já faz doação, é incrível. Tem muita gente fazendo isso muito bem, assim, utilizando conteúdo de orgânico, de alta qualidade no Instagram. Esse conteúdo ele entrega, ele educa, e no final você tem um call to action, a pessoa só escreve uma palavra ali e ela recebe já o link de doação por direct, né? Então, isso é um exemplo legal que dá para as organizações começarem a fazer aplicar. Integração com o WhatsApp também tem bombado bastante, né? Felipe, o que você acha disso? Eu acho que a galera tá um pouco assustada. Eu acho que a galera fica um pouco assustada. Agora a gente... Nem todo mundo, tô vendo ali, estou um pouco, é isso aí, né, Fábio? A Cíntia, ele falou, né, eu fico pensando sobre o aporte necessário para iniciar a profissionalização, então ele falou, cara, eu não sei nem por onde começar isso tudo aí, né? Enfim, tudo novo, é isso, a gente sabe. E a maioria... A gente está falando do básico ao avançado. Algumas coisas vão ser mais avançadas para organizações maiores, mas estamos falando do básico ao avançado. Deixa eu tentar aquietar um pouco o coração aí da galera. Bom, pessoal, acho que primeira coisa, né, é entender que vocês precisam buscar parceiros, né? Então, e aí vai desde o parceiro de voluntários que tem um pouco de conhecimento, ou um mínimo de conhecimento ali de tecnologia, de rede social. Então, é interessante você conseguir mobilizar algumas pessoas, caso você não tenha fins alocados, né? Então, para quem tem time alocado, tranquilo. Tem pessoal ali do marketing, a gente sabe que tem muitas organizações que não têm, né? Essas pessoas, um especialista em captação, um especialista em marketing, um especialista em tecnologia, não tem. Então, o primeiro passo é busquem esses parceiros para você pelo menos ter uma interlocução, beleza? O segundo é o seguinte, contem com um parceiro agregador, né? Então, a Doare, a gente tem buscado ser exatamente esse parceiro agregador, que a gente vai fazer com que a gente quer descomplicar ao máximo tudo isso, tudo que está relacionado a pagamentos digitais, tudo que está relacionado a fluxo de processo, tudo que está relacionado a integrações, e você conseguir ter o mínimo de esforço necessário numa ferramenta que te entrega tudo. E não só numa ferramenta, mas num time, em pessoas que entendem e te ajuda a fazer isso. Então, é nesse lugar que a gente busca se colocar, não apenas como uma tecnologia agregadora, mas pessoas que agreguem, né? Então, busquem também, estou falando aqui da Doare, mas parceiros, né, fornecedores que ocupem esse espaço para vocês, né? Obviamente que eu também incentivo, puxa, é legal você estar antenado, participarem de eventos como esse aqui, ter pelo menos uma ideia macro de tudo que está acontecendo, né? Para vocês até meio que depois chamar o seu voluntário, chamar alguém que está próximo para fazer essa conexão. Então, assim, não se por mais que não faça sentido para a sua organização agora, algumas coisas que a gente está fazendo, pelo menos você sabe que essas coisas existem, né? E que talvez um dia você chegue lá. Isso, e não se assustem, tem um ponto de partida, né? Tem um começo. E eu tentei trazer aqui para vocês o começo. O começo é uma lógica simples. Primeiro eu vou ter o mínimo de dados possíveis com essas pessoas.
Quando eu vou fazer um evento, eu vou coletar eles. Eu vou armazenar eles em algum lugar. De preferência, um sistema que eu consiga ter isso tudo catalogado, cadastrado, as pessoas num único lugar. Então, busquem, pelo menos, ter essa mentalidade a partir de agora, né? Para quem ainda não tem. Né? Às vezes, é interessante isso. Às vezes, a organização ela até tem isso estruturado com os beneficiados da organização. Nos programas sociais, ela tem ali os alunos cadastrados, ela tem ali os beneficiados, por exemplo, com saúde ou qualquer coisa, com atendimento, ela tem, mas ela não tem isso na captação. Então, faz um paralelo. Da mesma forma que você se relaciona com quem é beneficiado e toda a cobrança que tem ali, porque tem prestações de contas, às vezes, com verba pública, verba privada, né, e tal, é a mesma coisa. Os fluxos, eles são semelhantes. Né? Então, gente, é isso. Só para também não desesperar. E a gente espera aprofundar ainda mais com outros conteúdos aqui para vocês. Inclusive, a gente tem bastante conteúdo, viu, gente? Quem quiser, procura aí doari.org, tem o blog, tem no YouTube, tem nas redes sociais. Então, acompanha a gente aí. Vai lá, meu irmão. Próximo ponto, agentes de IA, né? A gente teve aquele boom no ano passado, retrasado, né? Enfim, que foi da IA generativa, então as pessoas utilizando a IA e demandando dela, né? E agora a gente está vendo já não só as pessoas irem atrás da IA, mas a IA indo atrás das pessoas, praticamente. Então, a IA, ela cada vez tendo um papel mais proativo, independente, dentro das jornadas digitais, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente está conversando com um parceiro nosso, e ele está desenvolvendo um agente de IA em formato de chatbot, no qual vai ajudar ele a converter novos doadores, né? E também, por exemplo, dar suporte para doadores existentes, ou seja, ele é um chat, né, no qual você pode conversar, que ele vai tirar dúvidas, vai poder emitir segunda via de boleto, vai poder gerar um Pix ali mesmo, poder enviar isso para a pessoa, poder ver o histórico de doação. Então, é o tipo de coisa que você consegue fazer hoje em dia junto... Então, assim, isso é um exemplo, assim, mas isso os agentes de IA, eles estão entrando em tudo, né? Até, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que é a gestão de tarefas, né? Antes a gente tinha os relatórios, né, para ver a produtividade dos colaboradores, quanto cada um fez de tarefa, quantas horas, etc. E tal. Hoje em dia, essa ferramenta de gestão de tarefas, eu consigo ir lá e falar com a gente, falar, olha, qual foi a produtividade do meu time de marketing essa semana? Né? E daí eu consigo ter um insight já mastigado, né, que esse agente vai me entregar, né, através desse formato conversacional, né? Então isso é muito legal. Esse agente tem tido, estão cada vez mais presentes em todas as soluções, os aplicativos de banco também. A gente aqui na Doari também está querendo, está trabalhando para ter um agente desse, né, onde você possa fazer perguntas sobre a sua base de doações, né? Então, tipo, quem foram os meus top 10 doadores nesse ano? E você poder, em vez de você ir lá na tabela, filtrar, às vezes exportar um relatório, você poder perguntar para o agente que tem acesso a todos esses dados e vai conseguir te responder isso de uma forma muito rápida, né? Então, esse movimento tem acontecido bastante, eu acho incrível. O Felipe também é um grande entusiasta aí da inteligência artificial, fica testando mais de não sei quantas ferramentas por semana, ele manda uma ferramenta nova, nem consigo acompanhar o Felipe. Bom, nem vou tomar muito tempo aqui, mas a gente vai passar para o próximo tópico. Eu vou fazer uma conexão com esses agentes de IA aí, como que... Porque um tempo atrás a gente fala de chatbot, né? E as conversações eram muito... e 1, 2, continua, 3, gente. 4. 1, 2, 3, Eram 4. pathways, isso. Exatamente. Eram binas digitais, né? E a ideia que a gente vê, a gente sabe que muitos, hoje mesmo, tive um atendimento com um plano de saúde que é TECLI 1, TECLI 2, a gente sabe, continua sendo assim. E provavelmente a gente ainda vai ter alguns atendimentos dessa forma. Mas a tendência é que esse ano, principalmente, a gente vai ter uma evolução, um salto considerável
de agentes inteligentes, plugado nas jornadas, não só conversacional, mas também nessas interações com os aplicativos e com os sistemas que nós utilizamos. E para isso, vocês precisam ter dados minimamente estruturados, para esses agentes conseguirem trabalhar neles. Para o próximo ponto, que é essa inteligência de dados aí que o Felipe está falando, né? Do bloco 3, nosso último bloco, é um bloco mais curtinho, né? Vai, Felipe, vai que é teu. Boa. Então, assim, a gente veio, destrinchando aí, né? Formas de captação, integrações, gestão de dados, gestão de relacionamento. E agora, tudo isso que a gente falou não é nada se vocês não têm os dados minimamente estruturados. E o que a gente percebe, e aí eu tenho trabalhado aqui com o Rui, tenho falado para ele, que a gente tem uma visão aqui de 5 níveis de maturidade das organizações em termos de dados. O primeiro nível é aquele nível que você tem esses dados no papel de pão, no histórico ali de arquivo, você até tem uma planilha ou outra, mas esses dados estão cada um num lugar, e eles não se conversam, né? Esse é um primeiro nível. O segundo nível é quando você tem esses dados minimamente estruturados. Então, às vezes, você tem uma planilha ali, aí tem uma aba XYZ, né? Você conecta ela ali. Só que são dados que, às vezes, não estão automatizados, não se conversam. Aí você tem um terceiro nível, que além de você ter os dados estruturados, você tem um mínimo de automação ali. E a automação, por exemplo, pode ser uma simples automação de você plugar esses dados e montar painéis, dashboard, né? Então, a Doare aqui, por exemplo, a gente já tem ali alguns dados automatizados. Você consegue ver o percentual dos doadores por forma de pagamento, né? Você consegue ver uma série de outros dados relacionados ao perfil do doador, ao volume transacional que você está transacionando, enfim, que são o que a gente chama de painéis de dashboard. E isso só é possível porque está integrado com todas as fontes de dados que nós temos, né? Então, esse é o terceiro nível. Não todas, minto, algumas. E aí o terceiro nível, o quarto nível, que é bem elevado, que é o que a gente chama de data lakes. O que é isso? Basicamente, você consegue plugar todas as suas fontes de dados, redes sociais, conversão de doações, bazar, tudo isso num único lugar. Por isso que é um lago de dados, digamos assim. E aí, eles precisam chegar minimamente estruturados, e com inteligência artificial isso está facilitando muito a estruturação e a leitura desses dados, e a partir desses dados, você consegue entender padrão de comportamento de doador, você consegue gerar notificações automáticas, você consegue ver, puxa, quem está deixando de doar, você consegue criar automações, inclusive, de relacionamento a partir de eventos, e assim vai, né? Então, esse é o quarto nível. E o quinto nível é quando você não só apenas gera todos esses insights, mas você consegue automatizar ações de agente para ele fazer algo. Então, o fulano de tal, ele está inadimplente, ele caiu nesse ciclo. Vai ali um agente, vai entrar em contato com ele, vai falar, puxa, identifiquei, e ele vai fazer uma jornada amigável com ele. Então, esse é o nível de análise preditiva. E tem outras, inclusive, com análise preditiva, que eu conheço só uma organização no Brasil que está fazendo isso, só uma. E eu estou conversando com elas porque eu quero trazer esse case para todo mundo. Faz um tempo aqui que eu estou conversando. Que é o seguinte, gente. Ele consegue prever o doador que vai deixar de doar para quem tem programas, baseado num padrão comportamental que é mapeado em cima de uma série de variáveis. E aí você não só toma uma ação reativa, né, quando o doador deixou de doar ou não é mais um doador, você toma uma reação proativa para não perder aquele doador. Preventiva, desculpa. Boa. Preventiva.
Então, eu só conheço uma organização no Brasil que atualmente já tem uma infraestrutura rodando com análise preditiva e com esse tipo de infraestrutura. Então, assim, é aonde podemos chegar e é aonde que eu vejo cada vez mais organizações vão conseguir acessar esse nível, né, de análise de dados. Mas é interessante porque que eu quis também trazer esses 5 níveis. Porque às vezes você está no nível 2 e aí você pode ter e saber o que eu posso fazer para chegar no nível 3. Né? Eu estou no nível 3, o que eu posso fazer para chegar no nível 4? Né? Eu quero, construir esse data lake e plugar todos os minhas fontes de dados e ter um tracking, né? Um rastreamento completo de toda a jornada do meu doador, desde as atrações ali até a conversão da doação dele, as inadimplências e tudo mais. Enfim, é isso, pessoal. Desculpa, eu que acabo me empolgando com... Boa, esse é um assunto que me empolga muito, Felipe. Maravilha, cara. Muito bom, Felipe. Bom, acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso encontro. Não ultrapassamos muito tempo, ali considerando que a gente ficou 5 minutos esperando o pessoal. Foi 1 horinha de conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E tem o presente, o bônus que eu falei para vocês. Vou dar o bônus aqui para vocês. Vou deixar o link aqui para agendar demonstração. Na verdade, não só uma demonstração, mas você tem uma conversa com um especialista de captação primeiro. Ele vai entender seu cenário de captação, vai entender suas dificuldades, ele vai fazer um diagnóstico de captação online da sua organização, né? E esse diagnóstico feito, aí a gente marca uma outra conversa com outro especialista da área que vai sim te apresentar quais soluções fazem sentido para você nesse momento. A Doária tem diversas soluções de captação, desde plataformas de doação, a também serviços de gestão de Google Ads, criação de landing page de doação, rifa, leilão, petição, voluntariado, agora entrando super forte com o pessoal dos museus, clube de membros, doação incentivada via Lei Rouanet. Então, assim, muita coisa aqui vocês podem contar com a gente para ajudar vocês a arrecadarem mais doações e gerarem mais impacto dentro da organização de vocês. Isso que importa. Vocês estarem aí transformando mais vidas, movimentando mais a sociedade. Muita gente aqui querendo falar de inteligência artificial. A Carol aqui da nossa equipe já está provocando uma exclusiva de IA, com prompts, etc. e tal. O Fábio falou... Podemos preparar, é uma coisa que a gente gosta, a gente pode preparar talvez uma exclusiva, um aulão exclusivo de inteligência artificial. Eu acho que foram 3 temas aqui que foi. Um foi sobre rifa, que o pessoal falou, com bastante interesse. O segundo foi ali sobre que a Gigi uma hora falou ali que queria saber mais sobre a jornada, a jornada do doador, mas aí seria sobre jornada do doador e outra sobre inteligência artificial. Então, aqui, votem aqui, tem 3 temas, 1, 2 ou 3. O que vocês acham? Votem aqui 1, 2 ou 3 para definir qual vai ser o próximo tema do nosso aulão. Tá todo mundo querendo inteligência artificial, não tem como. O pessoal quer... Sabe o que é interessante, gente? Eu quero até ouvir quem está pedindo inteligência artificial, a perspectiva de vocês, né? Do que seria a aplicação da inteligência artificial para vocês. A galera quer os agentes trabalhando para ela, e doação batendo na conta, blim, o seguinte, gente, dorme. Tudo que a gente veio falando aqui, de forma prática, é a inteligência artificial sendo aplicada, né? Então, eu quero ouvir um pouco. Quem quiser, acho que a Sandra Cordeiro, não sei se ela pediu aqui a voz, né? Não sei se ela colocou inteligência artificial. Então, eu quero entender melhor. Quem quiser colocar comentário aí, o que para você, o que você quer ouvir sobre inteligência artificial? Boa, que daí a gente consegue se aprofundar ainda mais, né? Dentro da nossa aula de inteligência artificial. Boa. Sandra, quer falar antes de eu liberar o bônus aqui para todo mundo? Sandra, você levantou a mão por acidente ou você quer exercer a voz? Sandra ficou tímida, abaixou a mão. Boa.
Então tá, então Estão falando aqui todas as ferramentas gratuitas à disposição, pois os homens não têm recursos. Legal. Ó, a Érica falou, eu prefiro entender a jornada do primeiro, porque senão nem consigo nem dar um prompt para IA. Interessante também, faz sentido. Alô, Legal. a Lindy Cometa, tá? Pode falar, Lindy. Fala aí. Pode falar, Lindy. Tá no mute, querida. Tá no mute. Tá no mute. Eu gostaria de saber um pouco mais de como utilizar a inteligência artificial em um plano de marketing eficiente para captar investidores. Ah, legal. Boa, Lindy, obrigado. Então, já é uma boa questionamento. Como estruturar se um plano de aprofundar para a marketing com próxima inteligência aula. artificial. Boa, legal. Legal. A gente não vai conseguir te responder aqui agora, Lindy, mas a gente vai pegar aí, você está trazendo já como insumo para a gente construir a nossa aula de inteligência artificial. Obrigado pela sua contribuição. A Sandra voltou. Sandra, abre o microfone, fale. Conseguindo. Pode falar. Aí, agora veio. Fale. Não estou conseguindo. Agora estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, Sandra. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok. É sobre a inteligência artificial, desculpa. Oi? Tá meio ruimzinho aqui? Não, estamos te ouvindo, pode falar. Ok, muito interessante e seria super válido. Ok, era isso aí. Boa, okay, obrigado. Obrigado, querida, pela contribuição. Bom, chegamos aqui no final da nossa aula. Eu falei que teria um pequeno bônus aqui para vocês. Eu falei que aquele bônus estava ali relacionado com aquele diamante que o Felipe estava trazendo aqui, ali aquela hora, falando sobre ter o planejamento do ano inteiro, etc e tal. Então, gente, o ano está começando. Estamos antes do carnaval ainda. O ano ainda nem começou, então. Brincadeira. O ano está começando. E você, como planejou as suas campanhas de doação para esse ano? Então, eu trouxe um framework, assim, gente, é simples, é batata, tá? Mas, assim, é para fazer, tá? Que seria o seguinte, quais campanhas você vai fazer esse ano? E daí, aqui, você pode separar por campanha de pessoa física pontual, campanha de pessoa física recorrente, campanha de programa de PJ, ou campanhas de arrecadar patrocínio para ou edital, etc e tal, ou, enfim... Por trimestre, tá, gente? Isso, por trimestre. Você pode ter algo que vai do trimestre 1 ao trimestre 2. Você pode ter uma super campanha que dure 6 meses. Tá tudo certo, tá? Você pode ter algo que começa um quadradinho que... Opa, fiz até foco. Você pode ter um quadradinho que comece no meio do trimestre 1 e vai até o meio do trimestre 2. Não tem problema. Isso aqui é uma timeline, tá? Uma linha do tempo do ano, sacou? E a questão ou seja, dentro de cada um dessas categorias, você colocar as campanhas. Então, essa campanha aqui vai começar dia... por exemplo, eu sempre falo... mais um diamante que eu vou dar para vocês. Para quem nunca fez nenhum tipo de campanha, por exemplo, ou para quem está na dúvida se começa com uma campanha recorrente ou se começa com uma campanha pontual. Minha dica, comece com uma pontual. Primeiro você começa com uma pontual e depois você faz uma recorrente. Por quê? Uma pontual, ela é melhor para você aumentar a base de doadores, converter doadores e criar uma base de leads. Isso feito, você trabalha depois na doação recorrente em cima de quem doa nessa campanha pontual. Então, até uma estratégia legal para fazer dentro de captação é ficar sempre alternando pontual, recorrente, pontual, recorrente, pontual, recorrente. Tá? Então, fica essa dica. A PJ, ela pode estar em paralelo ou ela pode vir depois também, sacou? Sim, você já pode considerar o dia de doar ali no seu quarto trimestre também, a sua campanha de doar. Gente, isso aqui é uma coisa simples, como eu falei, mas é um diamante. Vocês planejarem quais são as campanhas de captação que você vai fazer esse ano. Dentro de cada campanha, o que você precisa saber? Nome da campanha, mote da campanha, data de início, data de fim e meta da campanha. Isso é o mínimo, tá? Para você preencher, esse quadradinho aqui, vou até criar vou criar aqui, Você sabe aqui, uma campanha, aí você vai colocar aqui. Você tem que saber o quê? Você tem que saber
nome da campanha, data início, data fim e meta da campanha. Você pode ter o mote, mas beleza, isso é uma coisa mais detalhada. Então, assim, isso aqui é o mínimo que você tem que ter para cada uma dessas campanhas, tá? E daí você vai montar o seu calendário de planejamento anual da sua captação. É uma coisa simples? É uma coisa simples, mas eu aposto que talvez muitos de vocês aqui ainda não fizeram isso, então é o momento, gente. Vamos fazer isso. Aproveita esse framework. Eu gosto dessa divisão por trimestre, eu gosto dessa divisão aqui por essas áreas aqui, mas vocês podem personalizar como vocês quiserem. Então, esse daqui é um dos meus brindes, tá? A gente e um vai ponto liberar... de partida, até para auxiliar, Rui, olhem para os anos anteriores, né? Porque às vezes você já tem algumas ações aí que fizeram nos anos anteriores e vocês conseguem ter uma ideia. Puxa, fiz ali um bazar, fiz um jantar, fiz um almoço, uma feijoada, fiz uma festa junina. E entendam, isso que é interessante também, entendam eventos como campanha, gente. Porque você vai definir, puxa, ano passado eu arrecadei com aquele evento ali X. Tem uma data de início de divulgação, tem uma data de fim. Então, a Trello tem conecta todas as suas fontes de captação dentro desse único framework aqui, desse único quadro, né? Eu acho que isso pode ajudar bastante vocês ao longo do ano. Boa. Legal, Felipe. Eu fiz aqui um desenho só para mostrar uma Ficou possibilidade. top. Quem sabe faz ao vivo, né, garoto? Rapaz. Então, assim, foi o que eu falei. Aí tem mais um bônus do bônus agora, gente. Não acabou. Temos 93 pessoas aqui. Vou dar o bônus do bônus, tá? Então, assim, o que eu falei, o mínimo que vocês têm que saber é o nome da campanha, data de início, data de fim e meta da campanha. Mas quero me aprofundar, Rui. Quero fazer um pequeno planinho de ação, visão geral de cada uma dessas campanhas. O que eu vou dar para vocês? Smart. Você vai fazer um plano Smart, que é essa tabelinha onde você vai especificar dentro de cada campanha, né, o goal que você tem aqui dentro da campanha, os objetivos de cada campanha, né? Então, assim, objetivo específico, mensurável, atingível, relevante e tempo, né? Então, assim, o que você quer atingir dentro dessas campanhas, né? E daí, cronograminha Smart. Aqui eu trouxe uma tabela, eu tenho toda uma aula falando sobre essa metodologia Smart, eu explico cada um do SDM, do ADR, enfim, não vou fazer isso aqui agora, não dá tempo, vocês podem pesquisar depois aqui, né, do template Smart, que daí tem no Google, eu posso, essa aula, eu acho que tá disponível, não tá, ela tá no curso pago só, mas enfim, mas tem muito conteúdo na internet falando sobre o template Smart, daí você pode utilizar o Smart para fazer o planejamento da sua campanha, ou melhor ainda, você pode utilizar o Canvas de captação online, né? Que também é uma excelente ferramenta, né? Para fazer o planejamento da sua campanha. Quem não conhece o Canvas, fica aqui o convite de conhecer o Canvas, ele é gratuito. Então, o Canvas é uma ferramenta para você definir aqui tudo da sua campanha, dores, ganhos, emoções, personas, marketing, pós-doação, aqui vai definir tudo que você precisa. Então, você pode contratar uma consultoria do Doário para fazer o Canvas, ou você pode baixar gratuitamente fazer esse planejamento da sua campanha com o Canvas. Então, tá no nosso site aqui, doario.org, só clicar aqui em serviço de captação, Canvas de captação, fica o convite para vocês conhecerem também o Canvas, tá? Boa, gente, eu acho que é isso aqui, chegamos no final da nossa aula, ainda com esses 2 bonuzinhos para vocês. Quero saber, gostaram? Estão prontos para a próxima aula de inteligência artificial? Como é que estamos, pessoal? Na verdade, aqui eu acho que teve meio que um embate, cara. A jornada do doador ali também, relacionamento, eu acho que talvez a gente possa pensar em falar mais sobre a jornada, e aí depois a gente fala ali sobre a aplicação do marketing, talvez, né? Legal. Mas é isso aí, a gente vai pensar, gente. A nossa intenção é conseguir produzir mais conteúdo esse ano para vocês. Nos acompanhem, né? E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Quem quiser agendar uma demonstração, a gente está pronto para receber vocês, trocar essa ideia. Tenham um ótimo final de tarde, uma ótima noite e vamos para cima, pessoal. 2026 só está começando. Grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.